Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos finalizar essa pintura. Vamos pintar o bule. E quem quiser assistir a aula do morango e aqui da tulipa, já tem no canal a aula disponível. E o risco também está disponível no meu Instagram e no Telegram, para quem quiser pintar esse risco. Então, hoje nós vamos finalizar, vamos pintar esse bule. Para começar, eu vou usar o verde musgo claro. Com o verde musgo claro, eu vou preencher aqui a tampinha do bule. É importante que a tinta esteja diluída. A minha tinta tá bem diluída. Preencher bem também a trama do tecido. Que às vezes a gente usa uma tinta que tá um pouco grossa, ela não vai preencher corretamente. Ó, vou colocar aqui também. E já vou preencher esse lado aqui do bule. Tudo com o verde musgo claro. Eu estou usando pincel de cerdas macias, mas pode ser qualquer outro pincel. Aqui tem que ficar bem preenchidinho, não pode ficar economizando a tinta, senão depois o tecido vai ficar com algumas partes sem tinta. Ó, aqui eu estou passando por cima do risco, porque eu deixei o risco mais forte, para poder ficar melhor para vocês verem. Mas quando vocês forem tirar, vocês tiram mais suave. Olha, vou vir agora com a cor caqui. Peguei o pincelzinho menor e vou vir com essa cor caqui fazendo uma sombra nessas partes aqui, ó. Olha, aqui também vou fazer sombra. Se você não tiver a cor caqui, pode ser o sépia, aí mistura ele um pouquinho com o verde musgo, para ele ficar um pouquinho mais clarinho. Vou vir agora com o branco. E já vou deixar um pouquinho mais clarinho aqui, ó. Coloca o branco e esfuma. Vou vir com um pouquinho do branco nessa parte aqui.
então, por enquanto, a gente vai deixar assim. Aqui também, ó, a gente vai escolher aqui mais no meio do bule, pode ser aqui no meio, ou mais aqui. Onde a gente quer que fique a luz mais forte, vamos vir com o branco. Pode ser o marfim também. Olha, coloquei e esfumei. Pegar um pouquinho do caque, vou deixar essa parte mais escura. Ó, agora eu vou preencher o bule e aqui o bico do bule com a cor verde musgo claro. Vou só preencher e já volto com vocês. E vou desviar aqui da florzinha, que às vezes quando a gente tá começando, a gente acaba perdendo o risco, fica mais difícil depois, às vezes a gente não sabe desenhar, então é bom desviar da florzinha. Vou preencher e já volto. Já preenchi com o verde musgo claro, aí a gente vai vir com o branco, ó, nessa direção e vamos deixar mais clarinho. Esfuma bem a tinta. Ó, então, essa primeira luz que a gente colocou aqui, ela vai ficar mais fraquinha. E aí, nós vamos deixar ela mais esfumada. Depois que tiver mais seca, a gente vai voltar e deixar um pouquinho mais forte essa luz. Aqui, a gente só tá fazendo uma marcaçãozinha onde vai ser a luz. E quando a gente voltar, que tiver mais seco, fica melhor. Fica mais bonito, mais fácil de deixar uma luz mais suave, mais bonita. Ó, então, coloquei e esfumei. Meu branco tá bem ralinho. Vou vir agora com a cor caqui. E com essa cor caqui, eu vou fazer as sombras. Ó, vou colocar aqui, esfuma, sem espalhar muito. Nessa parte aqui, ó, também vou deixar mais escurinho. Não vou trazer pra cá essa tinta, vou deixar ela mais concentrada aqui mesmo, ó, nessa parte. Olha, aqui perto das sépalas do morango vai ter a sombra que as sépalas está fazendo. Então, eu venho e coloco a cor caqui. Preenche bem esses cantinhos, porque às vezes a gente põe pouca tinta. Depois, quando seca, dá de ver que ficou faltando tinta. Olha, aqui embaixo também vou colocar a cor caqui.
Vou vir com o branco e vou deixar aqui, ó, com um pouquinho de luz. Essa parte tá por cima, na frente, né, do morango, então ela vai aparecer mais. Ó, então, a primeira vez que eu coloco, ela fica bem suave. A gente precisa esperar o tecido secar um pouquinho. Voltar de novo com a tinta e reforçar. Olha, enquanto dá uma secadinha aqui, aí a gente vai preencher a alça do bolo. Vamos preencher a alça do bule com a cor siena natural. Então, coloca bastante tinta até cobrir bem a fibra do tecido, mas também que não seja assim muita tinta exageradamente, que seja o suficiente para cobrir bem a trama do tecido, para não ficar pontinhos brancos. Vou preencher aqui embaixo também com siena. Vou lavar o pincel, vou voltar aqui, ó, com a cor caqui e vou arrumar essa parte aqui, ó, que às vezes, conforme a gente vai pintar, acaba manchando, então volta e arruma. Vamos pintar agora com um pincel menorzinho. Vamos fazer aqui em cima, essa parte da tampa do bule.
Vem bem devagarzinho, para não ficar torto. Olha como já tá ficando bem bonito. Agora, a gente vai pegar para fazer uma sombra. Vamos pegar um pouquinho do vinho, um pouquinho do verde oliva, ó, e vem com um pouquinho do vinho, vou misturar no verde oliva, até deixar ele um pouco mais escuro. Se você tiver o CEP, pode usar também. Aí, nós vamos vir com essa misturinha. Ó, e vamos deixar um pouco mais escuro. Ó, venho aqui também, nesse cantinho, então, onde eu coloquei a cor caqui, eu vou vir com essa misturinha. Ó, aí eu coloco e venho com um pincel maior e vou esfumar. Vou vir aqui também, ó, nessa partezinha aqui. Agora, coloquei e aí esfumo, mas sem tampar todos os detalhes, todas as outras cores. Vou colocar aqui também. Ó, e aqui, nessa parte do bule, a gente vem com essa cor mais escura e faz aqui dentro. Olha, fica bem legal. Vou vir aqui embaixo também, nas sombras aqui que as folhinhas do morango fez. Ó, vem com o pincel maiorzinho e esfuma. Vou pegar um pouquinho dessa mistura e vou vir aqui embaixo e deixar mais escuro também. Isso aqui vai dando volume pra pintura, pra não ficar uma pintura chapada, né? Que a gente põe só aquela primeira cor e põe a luz e um pouquinho de sombra e às vezes já deixa. Mesmo sendo uma pintura mais simples, a gente pode colocar mais cores. Vou vir também com essa misturinha, ó, e vou deixar aqui mais escuro, ó. Aqui embaixo também.
mas só um pouquinho, pouca coisa. Ó, aqui eu tô aproveitando um pouquinho da tinta e tô preenchendo algumas partezinhas que ficaram sem tinta, ficou branco, então a gente volta e preenche. Vou vir agora com o branco. Ó, vou colocando de pouco a pouco esse branco. Ó, tô colocando e esfumando aqui no meio também. Ó, vou lavar meu pincel, venho aqui e vou colocar o branco. Ó, aqui também. Agora, com o siena natural, a gente vai fazer alguns detalhes. Vamos pegar um pincel mais fininho. Ó, vou vir com esse pincel mais fininho e vou fazer uns detalhes douradinho aqui. Vou vir aqui também nessa parte do bico e vou colocar esse dourado. Aqui no meiozinho a gente vai pôr também. Agora, vamos esperar dar uma secadinha pra gente
colocar um pouquinho mais de luz aqui, tem que esperar essa parte dourada dar uma secada também. Enquanto isso, vamos pintar as tulipinhas. Vamos fazer de uma forma bem fácil. Ó, vou vir aqui com púrpura. Vou preencher. Aí eu venho com o branco e vou deixar mais clarinho. Porque é só um detalhezinho do bule, não precisa se preocupar muito com luz e sombra. Então, eu misturo o branco com o púrpura. Venho com o branco. Olha, bem simplesinho. Depois a gente pode reforçar. Vou vir com o verde oliva e vou preencher as folhinhas com o verde oliva. Então, vou preencher todas essas folhinhas com o verde oliva e já volto com vocês. Já preenchi as folhinhas com verde oliva. Ó, venho com um pouquinho do branco. E vou deixar a folhinha um pouquinho mais branquinha. Ó, agora o tecido ele tá úmido, então vai absorver bem aqui a tinta. Fica bem suave depois que seca. Aí a gente pode voltar e reforçar, ou como é só um detalhe no bolo, também pode deixar mais suave. Venho com o pincel fininho e vou fazer aqui os talinhos. Pode ser também com sépia ou com verde oliva. Eu vou pegar um pouquinho daquela misturinha que eu fiz do verde com o púrpura e vou deixar um pouco mais escuro. Com o púrpura não, o verde e o vinho.
Venho aqui, ó, e faço alguns risquinhos, alguns galinhos. Ó, agora a gente vai esperar dar uma secadinha e aí já volto para fazer aqui a luz, retocar a luz e alguns lugares de sombra. Olha, deixei secar. Aqui no dourado eu voltei, passei um pouquinho mais do siena natural e deixei dar outra secadinha. Conforme vai secando, a gente vai retocando. Ó, então vem com aquela misturinha que eu fiz e vou deixar aqui, ó, um pouco mais escuro. Misturinha do verde oliva com o vinho. Pode ser também o sépia, o marrom rústico, o rústico, se você tiver, também vai ficar legal. Olha, então, vou deixar aqui, essa misturinha, ela fica um pouco mais avermelhada. Em alguns lugares, então, vou voltar e vou deixar mais reforçado essa sombra. Depois que eu fiz isso, eu vou vir com o branco, que já vai estar bem mais seco. E vou deixar um ponto de luz mais forte. Coloquei, tô esfumando. Vou vir aqui também nessa parte do bule. Aí, vai do gosto de cada pessoa. Algumas gostam de deixar um pouco mais forte, outras gostam de uma luz mais suave. Se você colocar e não gostar, volta com a cor do fundo e pode diminuir também essa luz. Ó, vou voltar aqui. Com um pincel menorzinho. Vou vir aqui também e colocar
um pouquinho mais de luz. Venho aqui embaixo também, ó. Minha tinta branca tá acabando, então ela fica cheia de pedacinhos. Conforme vai ficando mais velhinha a tinta, ela vai ficando assim, cheia de pedacinhos. Ó, achei que ficou muito forte, então eu venho com siena e vou diminuindo essa luz. Olha como fica mais suave. Aí vai do gosto de cada um, deixar mais suave ou deixar aquela luz mais destacada, mais clarinha. Ó, aí eu venho com o pincelzinho e vou fazer alguns pontinhos nessa parte douradinha. Se você achou que ficou forte, volta, ó, com o siena e pode diminuir também. Ó, aqui eu coloquei o branco e voltei com o siena, aí fica mais clarinho. Ó, então, dá pra fazer uma luz mais destacada ou uma mais fraquinha, mais discreta. Aqui também, ó, a gente pode vir com o branco. Ó, coloquei o branco, venho com o siena natural. Vai deixar um dourado mais bonito.
Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho mais do siena. Vou deixar mais reforçada aqui essa parte. E vou vir com o branco. Ó, aí se você quiser também, ó, pode vir com um pincelzinho menor aqui no meio, deixar um pouquinho mais forte só no meiozinho. A tinta que eu tô usando, a tinta branca, ela tá bem molinha. Não tá aquela tinta grossa que a gente coloca e não espalha. Porque às vezes a gente põe uma tinta muito grossa, fica difícil para espalhar, para fazer a luz. Então, pode deixar mais molinha. Ficou assim, ó, o trabalho finalizado. Não é difícil, é só a gente colocar a luz e a sombra. E para dar mais volume na pintura e ter paciência que dá certo. Se vocês gostaram, deixe o like, pode deixar comentário. Qualquer dúvida também pode deixar comentário aqui embaixo, que assim que puder eu respondo vocês. E esse risco está disponível para quem quiser pintar lá no meu Instagram e no Telegram. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.